Fala seus fãs de pelota! Hoje vamos falar do Bayer Leverkusen, que temporada absurda eles fizeram. Ninguém esperava, máximo que alguém falava antes de tudo acontecer, era que o Xabi Alonso poderia surpreender. E surpreendeu, jogo dinâmico, ofensivo, físico impecável. Mas vamos começar do começo. Para isso, vamos ter que ver cada partida feita pelo nosso Bayer, de maneira leve, divertida e dinâmica, que você vai conseguir assistir até o final. O Bayer Leverkusen já mostrou que poderia ser uma temporada diferente quando fez 8-0 em um time que eu nem me atrevo a falar. O Schweinstein lá com pela Copa da Alemanha. Já no campeonato alemão, o primeiro confronto seria o Leipzig, Bayer Arena lotada, atmosfera muito boa para tomar um Monster e ir para cima dos energéticos. Opa, foi mal, do Leipzig. 3-2 Leverkusen, com certeza o Xabi Alonso tinha um plano. Na segunda rodada da Bundesliga o Leverkusen não tomou conhecimento do Mönchengladbach, 3-0 foi o baile, ali o menino Boniface, já começou a mostrar sua face mais artilheira. No jogo seguinte foi fácil, o time estava pegando jeito, o nó tático estava confundindo os adversários, dito isso, 5-1 Leverkusen, foi o baile. Agora o negócio era outro patamar, Bayern de Munique era o próximo adversário, sem temer, o Leverkusen conseguiu um empate heróico no fim de pênalti, ali a confiança subiu muito. E com toda essa confiança, não tomou conhecimento pelo ranking, aliás, nem eu tenho conhecimento desse time, mas isso não importa, o importante é que foi 4-0. De volta para a Bundesliga, o Leverkusen em casa, como de costume, venceu fácil por 4-1 o Heidenheim. E continuando a sua jornada pela Bundesliga, o próximo adversário era o Mainz 05. Esse não deu trabalho e levou 3-0 fora os ameaços. Já pela segunda rodada da Europa League, o Leverkusen também fora de casa, venceu o Molde por 2-1. Colônia nem viu a cor da bola, foi visitar nosso Baião da Massa, tá chorando até hoje, como de costume 3-0 Leverkusen. Wolfsburg até demonstrou uma resistência, mas o Leverkusen seguia firme no propósito e venceu por 2-1. Agora com uma pausa na Bundesliga, voltando para golear na Europa League, e quem sofreu foi nosso Karabag. 5-1. Com isso, o Leverkusen fez 3 vitórias na Europa League, podendo relaxar um pouco nessa competição. Agora, o próximo adversário era o Freiburg, até tentou reagir no fim, mas deu 2-1 Leverkusen. Agora, vamos de Copa da Alemanha, que é só um jogo, e nesse jogo, o Leverkusen teve uma dificuldade, parecia um jogo que iria para a prorrogação, porém, é o Leverkusen, né? Os caras ali começaram a ver que dá sim para usar os minutos finais para fazer alguns pequenos milagres. Dito isso, 5-2 Leverkusen. Voltando para a Bundesliga, sabendo que existe um bicho-papão na liga, tratou de ganhar do Hoffenheim, fez 3-2 fora de casa. E olha quem voltou. Nosso Karabag sentiu a face artilheira do Boniface, praticamente no último minuto ele marcou. O Leverkusen garantiu a vaga para a próxima fase da Europa League, faltando 2 jogos para ser jogado. Já na Liga Alemã, o Leverkusen não teve pena e meteu 4-0 no Union Berlin, com direito a gol de Odilon. Com todo respeito ao Werder Bremen, não seria o time que tiraria a sequência boa do Leverkusen, 3-0 fácil, fora de casa. Com tudo já encaminhado na Europa League, mesmo assim, o nosso Alonso não deixou o pessoal relaxar, e também fora de casa ganhou o ranking de novo, dessa vez por 2-0, na temporada de despedida do nosso menino Reus, pelo Dortmund. Hoje ele joga MLS, claro, até a data de produção desse vídeo. O Leverkusen não queria fazer feio, até saiu atrás, porém, adivinha quem mostrou sua face, mais uma vez? Final, 1-1. Já estamos nas oitavas de final da Copa da Alemanha, o Leverkusen pegaria o Paderborn, jogo até que tranquilo, 3-1 para o Leverkusen. Um time que também surpreenderia na temporada, o Stuttgart conseguiu dar um certo trabalho para nosso Leverkusen, 1-1 foi um resultado justo.
Com o time já classificado em primeiro na fase de grupos da Europa League, o Leverkusen se deu o luxo de ir com reservas na última rodada. Perdeu? Claro que não. 5-1 Leverkusen. O time descansou e sobrou para o Frankfurt. Em casa com o Bayern não tem perdão. 3-0. Ainda na Bundesliga e de novo em casa, o Leverkusen enfrentaria o Bochum. Foi mais tranquilo ainda. 4-0. Tu piscou e já estamos na última rodada do primeiro turno. Dessa vez o Augsburg seria a vítima, digo, o adversário. 1-0. Só para pegar o ritmo. Com isso, o segundo turno começa contra o Leipzig, e a segunda parte começou como a primeira, 3-2 Leverkusen. O Mönchengladbach não quis jogo e travou o nosso Bayern que até tentou, mas não saiu do zero. Já na próxima rodada, o Darmstadt também tentou segurar, mas o elenco do Leverkusen estava entendendo o Xabi Alonso. Tela fez 2 e garantiu a vitória. Parando um pouco de Bundesliga, nosso Bayern tinha um compromisso sério pela Copa da Alemanha, o Stuttgart. Jogo movimentado, brigado, mas como estamos falando de Leverkusen e Xabi, claro que saiu o gol salvador no fim, para nosso Bayern sair classificado. 3-2. Dando sequência no calendário, o Leverkusen tinha um compromisso contra o poderoso Bayern de Munique. Será que agora acaba o ímpeto? Que nada! 3-0 for o baile. Depois desses 2 jogos difíceis, não poderia ser diferente, a confiança do Leverkusen foi nas alturas, agora era segurar a empolgação e ir em busca da glória nas competições, assim como eu tô indo atrás dos meus likes, por favor, se não deixou, deixa agora. Como nosso Alonso não deixaria a empolgação subir demais, o Leverkusen ganhou de 2-1 o Heidenheim. Já estamos no mês de novo, dessa vez deu um pouco mais de trabalho, mas no fim, deu Leverkusen. 2-1. É hora de visitar o Colônia, com a empolgação controlada e a confiança lá no alto. 2-0 Leverkusen. Mudando a chave agora para a Europa League, nosso Bayern saiu de novo para visitar o Qarabag. Dessa vez o time mandante veio de postura diferente, abriu 2-0, porém, é o Leverkusen. Final 2-2 com gol no fim de novo. É o pacto? Para passar o estresse, o Bayern volta para a Alemanha, Bundesliga na área. Wolfsburg não mostrou reação e perdeu para nosso Leverkusen. 2-0. Agora temos o jogo de volta na Europa League, e não é que o Qarabag abriu 2-0 de novo. Agora, com menos tempo para nosso Bayern, mas o menino Sik já tinha o caminho, com 2 gols dele no finzinho, parecia que o pacto tinha renovado. Final 3-2 Leverkusen. Sem relaxar o Leverkusen, voltou à Bundesliga, 3-2 no Freiburg. O Hoffenheim testou o pacto do Bayern, porém, obteve resposta positiva. Com 2 gols no fim o Leverkusen virou, de novo. E com todo respeito ao Düsseldorf, não seria eles que tirariam a invencibilidade do nosso Bayern, em qualquer competição naquele momento, no caso foi na Copa da Alemanha, semifinal, 4-0 Leverkusen. Union Berlin, também não, 1-0 apenas para o Bayern. Em frente nas 3 competições que disputou na temporada, o Leverkusen tinha o West Ham pela frente pela quarta de finais da Europa League. Jogo foi controlado, 2-0 Bayern. E adivinha quem voltou? Ele mesmo. Depois de um tempo lesionado, Boniface voltou. Junto com a vitória na Bundesliga, 5-0. Sem muito tempo, o Leverkusen já tinha o jogo de volta contra o West Ham. Apesar do gol no início, o Bayern segurou sua vantagem e, claro, fez seu gol no fim. Final, 1-1. Falando em gol no fim, o nosso Bayern fez um gol aos 52 minutos de jogo no segundo tempo contra o Dortmund. Com isso o Leverkusen continuaria invicto na temporada. 1-1. Com a temporada se afunilando, os jogos cada vez mais cansativos, o Bayern não se dava por vencido, e mais uma vez eles se recusaram a perder, 2-2. Mesmo praticamente campeões da Bundesliga. A Europa League também em um ritmo acelerado, chega na semi contra a Roma. Apesar disso tudo, o Bayern ganhou com certa facilidade o jogo de ida fora de casa. 2-0. Com a taça já entregue, o Leverkusen tinha um compromisso contra o Frankfurt, com a cabeça mais voltada para o jogo de volta contra a Roma pela Liga Europa.
Mesmo assim, o Frankfurt nem viu a cor da bola, 5-1 Bayern. Falando na Roma, o jogo de volta foi movimentado, com a bela vantagem conquistada no primeiro jogo, na volta, 2-2. O Bayern estava na final da Europa League. Cumprindo tabela, e tentando se manter invicto, o Leverkusen jogaria contra o Bochum, 5-0 Bayern. No outro jogo, e último da Bundesliga, o Augsburg seria o adversário, 2-1 Bayern, assim terminando a temporada na Bundesliga invicto. Agora o Leverkusen tinha literalmente duas finais para se consagrar campeões de tudo, ainda por cima invictos. A primeira delas seria contra a Atalanta, adversário se mostrou preparado para qualquer situação, e enfiou 3-0 no nosso Bayern, com direito a 3 gols do Lookman. Assim, acabando a invencibilidade na temporada de 51 jogos do nosso Bayern de Xabi Alonso. A outra final seria mais tranquila, time penou, mas ganhou a final da Copa da Alemanha. 2-1 em cima de um time que nunca ouvir falar. Sem querer ser chato, mas já sendo, o Leverkusen logicamente tem seus méritos, porém, se a gente for pegar a temporada, o Leverkusen não teve tanto jogo contra times fortes, e quando pegou, na final da Europa League por exemplo, não jogou praticamente, só olhou a Atalanta jogar. Mas, um time não faz 52 jogos e desses fica 51 invicto, sem suas qualidades. O campeonato alemão não é tão moleza assim, tem o Bayern de Munique, Dortmund, Leipzig e etc. É mais um desabafo mesmo, porque aquela final o Leverkusen não mostrou nada, e me fez olhar para trás, para ver os confrontos. Mas, o importante é que o nosso Bayern foi campeão da Bundesliga invicto e também da Copa da Alemanha, sendo a Bundesliga o primeiro da história do Bayer Leverkusen, isso é história. Por isso, eu tô contando ela aqui. É isso, me impressionei com a quantidade de gols que o Leverkusen fez no fim, eles queriam muito ser campeões invictos, e deu tudo certo. Fisicamente também foi impressionante. Um pouco decepcionado com a derrota na final da Europa League, mas merecia esse vídeo. Assim como sua atenção para os links na descrição desse vídeo, ajudar o canal a crescer e também se manter. Esse é meu jeito de fazer vídeo, sem muita edição e com bom humor.